Fala, gesseiro, meu amigo, eu tô armando esse nicho aqui. Isso aqui vai ser tudo prateleiras, ó. Aqui a gente vai fazer as bases para descansar a prateleira, igual que foi feito aqui. Aqui eu fiz a base, vou chapear aqui. Embaixo vai ter fita de LED. Isso aqui é uma dica valiosíssima para você que precisa entregar para o seu cliente um serviço com placa colada e mesmo assim fita de LED, coisa que pouquíssimas vezes você vai ver aí alguém ensinando a fazer. Por quê? Porque normalmente é com prateleira de drywall. Só que essa aqui não pode ser feita com prateleira de drywall para que as prateleiras não fiquem muito largas, muito espessa. O mínimo possível, ou seja, placa colada, que aqui ela está com 3 centímetros em média, porque uma placa tem 1,2, a outra 1,2, somando 2,4. Só que tem um espaçozinho de gesso cola, ou seja, quando for dar o acabamento, quando for deixar ela finalizada, ela vai ficar com 3 centímetros. E a gente sabe que o menor perfil, e não é em todos os lugares que se encontra, ele tem 3 centímetros apenas. E aí quando você vai colocar uma placa em um lado e uma placa no outro, a prateleira já vai ficar com 5,5 centímetros. Então essa aqui precisaria ficar com 3 centímetros e por isso a gente fez com placa colada. E detalhe, além de ser com placa colada, tinha também que ter LED embaixo, em cada prateleira dessa. Por isso está aqui a instalação, a fiação. E aqui, ó, observe que de fora a fora até lá, todas elas vão ter uma fita de LED. Já deixei o espaço aqui, a fita saindo para o eletricista vir e fazer a instalação do perfil de LED. Mas o que eu quero nesse momento aqui do que eu estou fazendo te explicar é o porquê que eu estou fazendo isso aqui. Observe, eu precisei cortar o perfil para que a fita encaixasse, ou o fio encaixasse aqui, e aí aqui eu venho com a placa. Deixa eu te mostrar. Quando vier com a placa aqui, ele fica dentro. O fio não pode ficar aparecendo. Então dessa forma aqui a gente vai montando. E aí ele fica, todos eles estão desse jeito. E eu vou te mostrar como é que a gente está fazendo aqui. Se o fio está saindo aqui, eu vou precisar armar a base nesse sentido aqui, o corte precisa estar exatamente onde o fio está. Aqui dá um cortezinho que é para a tesoura passar. Muito cuidado para não se cortar, que isso aqui é uma navalha, principalmente para quem não tem muita habilidade, está começando agora. Preste atenção nisso. Desamasso aqui para ele pegar bem apoiado. Prontinho. Essa peça aqui ela vai encaixar exatamente na marcação que está feita aqui na parede. E aí quando a gente vier com a placa, ela vai fechar de forma que a fiação fique por dentro. Aqui eu já fixei essa base e aí eu vou precisar fazer agora. Vou precisar subir um montante até aqui nessa marcação, que é onde a prateleira vai descansar em cima. Uma chapa para baixo desse nível aqui que foi o marcado, uma chapa para baixo e uma chapa para cima, porque o eixo exato é esse aqui. Aí o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou subir um montante aqui, outro aqui e colocar mais uma guia aqui, sempre tendo o cuidado de fazer esse cortezinho na guia, que é para a fiação passar
e quando a gente colocar a chapa do lado, toda essa fiação ficar dentro da parede. Só que preste atenção nisso aqui. Eu não posso simplesmente fazer os cortes das chapas. Essas bandejas aqui, elas precisam ter 35 centímetros, mas nem todas elas vão ficar. Por quê? Observe isso aqui. Olha como está essa parede. Olha o que ela abre lá em cima. Se eu colar aqui embaixo, se eu colar lá em cima, olha o que ela abre aqui. Ou seja, ela tem uma parede, tem uma barriga aqui. E se eu for seguir essa parede, o meu nicho também vai ficar com barriga. Umas prateleiras mais para frente do que a outra. Então eu tenho que tomar um cuidado exatamente nisso. E quando a gente estiver colocando as prateleiras, você vai perceber exatamente o que é que eu estou falando. Então o meu alinhamento ele precisa ser pela parte da frente. Observe que por isso que eu estou colocando uma linha. Certo? Dessa forma, eu vou precisar subir essa linha para o mesmo lugar onde eu vou colocar as próximas prateleiras. Fixou o parafuso aqui, a linha já não sai mais. Estou fazendo desse jeito para não precisar tirar a linha, mas o correto é que você tire a linha para bater de novo. Aí aqui eu coloco outro parafuso, um pouco mais para baixo por causa parafuso cego. Aqui esse já pegou de primeira. Aí eu desato o nó aqui, que estava feito. E subo a linha, deixo bem esticado. Dou um nó aqui, um nó laçado, que é para depois eu só puxar. É que foi errado. Que depois eu só puxo aqui e ele desfaz, ele desmancha. Aí agora toda essa frente aqui eu coloco aprumado com essa linha, que é para eu não deixar ela vir para cá, nem recuar demais para lá, principalmente se a pessoa cair na besteira de fazer seguindo a parede, que não foi você quem construiu e a parede está torta. Então essa aqui é um dos mecanismos mais eficazes para você estar fazendo, ou você pode também usar um laser. Essa seria a outra solução. Você tem uma ferramenta dessa, você colocar aqui tem que fazer uma base.
E aqui nessa base você faz o alinhamento. Pronto. Essa seria uma outra forma, que seguindo o nível, você não perde. Mas, se for o caso de você não querer gastar bateria de laser, ou você não ter um laser, uma linha vai te ajudar do mesmo jeito. Ó, a linha aí vai ser perfeita nesse sentido. Eu vou tirar aqui, só foi para mostrar mesmo, mas eu vou usar, embora eu tenha o laser, eu vou fazer com a linha. Aqui agora a gente vai colocar a segunda peça dessa base. A primeira foi o guia alinhado com a base de baixo. A segunda, um pedaço de montante. Lembrando que aqui o eixo do nível é essa parte do meio onde eu bati a linha pó. Eu peguei uma placa, alinhei e fiz a marcação embaixo, porque é uma placa para baixo e outra para cima. Aqui a gente vai fazer prateleira com placa colada. Aqui o gesso cola, ele vai entrar nessa frecha aí que eu abri, para dar uma fixação melhor para o meio da placa, certo? Da prateleira. Então aqui agora a gente vai colocar a segunda peça, que é um montante na altura de onde vai descansar a placa de baixo dessa prateleira. Para fazer a fixação aqui de forma muito simples, com um alicate puncionador, ou se você quiser usar parafuso metal também, fique à vontade. Pronto. A peça já não corre mais para baixo nem para cima. Então agora eu vou fazer a fixação dela na parede. Correu um pouco aqui. Não, tá certo. Essa parede, o reboco, tá muito ruim. Quem tá me acompanhando também no TikTok viu eu postando lá como é que foi feito esse serviço aqui, explicando como é que foi feito. O reboco, ele tá praticamente solto e o cliente não quer ter custo de refazer esse reboco, até porque é um prédio alugado. Tá feita aqui a fixação da segunda peça. Vamos fazer agora essa outra de cá. Colocar a segunda peça. Encontrou o nível aqui onde ela vai descansar a placa de baixo, né? A primeira placa. Com o impulsionador faz essa clipagem. Com o martelete eu observo exatamente onde é o alinhamento. Essa parede, esse pedaço da parede já parece estar um pouco melhor. Pronto. Aqui está feito a ancoragem da segunda peça. Todas elas são 5 bases
para que eu tenha aqui 6 prateleiras. Lembrando que elas vão descansar aqui nesse canto onde já foi feito. Eu fiz o corte que é para elas entrarem aqui e a gente com gesso cola segurar elas na parte de baixo, na parte de cima. O gesso cola em toda a parte do fundo da placa e no meio entre uma e outra, tá bom? Mas por enquanto a gente está construindo a base aqui e essa é a segunda parte, segunda peça a se colocar nessa base. Aí nesse vídeo aqui eu te ensinei como você encaixar a primeira peça e a segunda, que essas aqui é as peças da ancoragem, que elas ficam presas na estrutura e na parede. As outras, elas são peças um pouco mais soltas. Vai ter a terceira aqui e a quarta aqui, ou a terceira aqui e a quarta aqui, como você queira. Essas são um pouco mais soltas. Acompanha aí que no próximo vídeo você vai ver como é que eu vou colocar a terceira e a quarta peça. Lembrando que se você quiser se tornar um profissional do ramo do gesso, aprender a faturar bastante com esse mercado, montando forro FGA, forro em drywall, sanca, cortineiro iluminado, isolamento acústico, eu vou deixar os links dos meus cursos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então se você quiser faturar com esse mercado, quiser se aprimorar e você principalmente que está iniciando, clica nos links aqui que isso vai ser de bastante valia para você, vai te ajudar bastante nesse início da sua trajetória.